Olá, sou a professora Dinamara, dentista especialista, mestre e doutora na área de disfunção temporomandibular dor orofacial. Seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui você aprende a aliviar a dor e o sofrimento de pacientes com dor orofacial. Eu tenho esse sonho e eu faço isso através da educação, ajudando dentistas que não tiveram essa formação durante a sua graduação depois, a entenderem do que é a dor orofacial, qual que é o mecanismo, como que tudo isso funciona e melhorar a assistência desses pacientes. E hoje a gente vai falar, nós vamos na verdade começar uma série sobre o diagnóstico da dor orofacial. Então já prepara aí que a gente vai ter uma playlist para falar só sobre diagnóstico e é muita coisa, gente, que vem pela frente. E hoje nós vamos falar inicialmente dos princípios para o diagnóstico da dor orofacial. Exatamente, calma aí. A gente vai entrar na parte prática de como que faz. Mas antes de você começar e fazer, né, atender e tudo mais, é necessário você entender quais são os princípios, que são características específicas da dor orofacial. Todos os dias, pacientes com queixa de dor procuram atendimento odontológico. E não há nada mais satisfatório para o dentista, para o profissional, do que aliviar aquela dor do paciente, a queixa do paciente. Esse alívio da dor, ele acontece geralmente na forma de uma intervenção terapêutica. E é exatamente por isso que tanto o paciente como o profissional, eles têm um foco muito grande no tratamento, na solução do problema. Contudo, eu vou dizer para você uma frase que o professor Oxon repete muito. Ele fala assim, que a parte mais importante do tratamento é você compreender o problema e estabelecer o diagnóstico. Ou seja, a parte mais importante do tratamento é o diagnóstico. Você pode ter o melhor tratamento, você pode implementar o tratamento da forma adequada, mas se esse tratamento não corresponder a um diagnóstico correto, de nada serve. Pouca atenção é dada para o processo diagnóstico. E a consequência disso é o quê? São tratamentos inadequados que são realizados, intervenções desnecessárias, muitas vezes contraindicadas, e a questão também da perda de tempo e frustração, como eu já falei. Bem, qual que é o objetivo do diagnóstico da dor orofacial, dentro da dor orofacial? O objetivo é você responder 4 perguntas. O que, onde, como e porquê da queixa do paciente. Resumindo, não é apenas você dar nome aos bois, não é apenas você dar um nome para a doença. O paciente ele tem uma artralgia da ATM, que significa uma dor da articulação. O paciente tem uma dor miofascial no masseter. Esse paciente tem uma neuralgia do trigêmeo. O diagnóstico consiste em você dar nome às condições dolorosas, mas não se restringe só a isso. Significa você entender por que o paciente chegou nesse quadro, por que ele tem esse problema. E o que está por trás? O que está mantendo? Então, diagnóstico é algo mais amplo. Não é só você dar um nome, mas você entender o porquê que ele está daquele jeito, por que ele chegou, naquele estágio e o porquê que essa dor ela é mantida. Então, tem que ver também com etiologia e com a manutenção do problema. Para que você compreenda, o diagnóstico da dor orofacial, existem 5 princípios do diagnóstico de pacientes que têm dor orofacial. O primeiro princípio é você entender que o diagnóstico da dor orofacial é desafiador. É verdade. Não é impossível, gente, mas é complicado, é difícil por alguns fatores, eu vou citar alguns. Primeiro, quando a gente fala de dor, nós estamos falando de um fenômeno completamente subjetivo e individualizado. Para a cabeça do dentista, é difícil ele lidar com fenômenos que são predominantemente subjetivos. Por quê? Porque a gente é formado, a gente é treinado. Se o paciente tem uma queixa dolorosa, a gente fazer um exame ali facial, intrabucal, para identificar algo objetivo que explique a queixa do paciente. E se nós estamos diante de uma dor orofacial complexa, o que quer dizer dor orofacial complexa? Uma dor orofacial crônica, uma dor persistente, tá? Na maioria dos casos, eu não tenho um dano tecidual, eu não tenho uma lesão, uma alteração visível que explique a queixa do paciente.
paciente, mas ela existe. Eu só não consigo ver a olho nu. Então, por isso a gente deve acreditar no relato do paciente. Tudo bem? Então, tem que ver com essa mentalidade que vem da nossa formação, da nossa área, de sempre estar buscando algo ali objetivo, que seja facilmente identificado, tá? Não quer dizer que a dor crônica não tenha fatores causais reais. Claro que tem, a gente só não consegue ver porque é algo interno, a nível de sistema nervoso. Mas na frente eu volto nesse assunto. Uma outra característica que torna o diagnóstico da dor orofacial complexa, sabe o que é? É a quantidade de estruturas anatômicas que a gente tem na região de cabeça e pescoço. E todas essas estruturas podem ser fontes de dor. Frequentemente, o paciente com dor orofacial, ele tem mais de uma condição dolorosa. Então, ele tem mais de um diagnóstico. Então, o paciente ele vem com uma disfunção temporomandibular, ele vem com uma cefaleia primária e, às vezes, também ele vem com uma cervicalgia. Então, esses múltiplos diagnósticos nessa mesma região dificultam, né, a nossa identificação de cada um deles. Um outro aspecto também que torna o diagnóstico desafiador é o fato de nós termos condições dolorosas diferentes e se apresentam de forma semelhante. Elas apresentam a mesma sintomatologia. O que confunde pode ser uma pegadinha para o dentista. Vou te dar um exemplo. Dor de dente. Dor de dente é um sintoma. A dor de dente ela pode ser causada por uma pulpite. Essa dor de dente, sintoma de dor de dente pode ser causado o quê? Por uma DTM, uma dor miofacial da musculatura mastigatória, do masseter que refere para o dente. E a gente tem também algumas formas de dor de cabeça do tipo enxaqueca, em que a dor, em vez de ser na cabeça, é sentida no dente. Olha só. Da mesma forma, né, uma dor de cabeça, que é um sintoma, pode ser causada por uma enxaqueca, que é uma cefaleia primária, pode ser causada por uma disfunção temporomandibular, pode ser causada por uma sinusite. Então, tem condições dolorosas manifestando o mesmo sintoma, uma dor de cabeça. O que também torna desafiador o diagnóstico da dor orofacial. Um outro ponto é a questão da dor referida, o fenômeno de dor referida, que é muito comum no segmento cefálico, na região de face, na região de pescoço. A dor referida, ela é um tipo de dor secundária. Significa o quê? Que o local da dor, o local que o paciente relata a dor, ele é diferente da origem da dor. Então, isso é uma pegadinha e pode facilmente confundir o dentista. Então, uma dor na face, ela pode ser uma DTM, ela pode ser também um ataque cardíaco. Uma isquemia do miocárdio também pode gerar uma dor na face, né? Então, os fenômenos de dor referida, que são comuns na região orofacial, tendem a tornar o diagnóstico desafiador. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que você precisa entender, é que, de fato, é complexo, mas é possível. Tá? É possível e por isso que a gente precisa estudar muito para poder entender e fazer o diagnóstico diferencial. Vamos lá para o nosso segundo princípio. Segundo princípio é você aceitar que a dor crônica é a doença e não um sintoma. A gente tende a achar que toda dor ela é igual, ela é a mesma coisa, mas não é. E eu quero mostrar aqui para você, apresentar para você dois tipos de dor, tá? É a dor, vamos chamar assim, a dor mocinha e a dor vilã, tá? A dor mocinha é a dor aguda. É a dor boa, é a dor fisiológica, é a dor que tem a função de nos proteger. É aquela dor que a gente sente, por exemplo, quando você vai pegar uma rosa e espeta seu dedo num espinho. Quando você coloca sua mão numa superfície quente. É uma dor de dente causada por uma lesão cariosa. Então, essa dor, que é aguda, ela tem uma função, ela tem um propósito de nos proteger, de alertar que algo está errado. Nessa categoria de dor mocinha, a gente tem aí dois tipos de dor que compõem essa categoria de dor protetiva. Que é a dor nociceptiva, que é a dor que você sente quando você espeta o dedo ali. O espetar o dedo ativa alguns receptores de dor que a gente tem na pele. Né? Isso faz com que a gente retire e proteja, né, o nosso corpo, a nossa mão de uma injúria maior.
e a dor inflamatória. Vai ter uma inflamação depois que ocorreu aquela lesão, né? Então, essas dores, ok, são boas. Essas dores, elas são de curta duração, por isso que elas são chamadas de dor aguda. Elas duram ali no máximo 3 meses ali, que é o período máximo ali para um tecido cicatrizar de forma normal. Então, a dor aguda, de fato, ela é um sintoma de uma doença subjacente, de uma patologia subjacente, que há uma causa ali, a gente tem que procurar aquela causa e eliminar, tá? Essas são as dores que o dentista está familiarizado na sua prática diária. O outro tipo de dor é a dor crônica. Eu chamo de a dor vilã. Por quê? Porque ela é má. Não tem função protetiva, tá? Essa dor, a dor crônica, ela não tem a função de proteger o nosso corpo nem de alertar que algo está errado. Ela é uma doença em si mesmo. Mas como assim ela é uma doença em si mesmo? É uma dor que ela começa aguda, mas ela passa a ser crônica devido a alterações que vão ocorrendo no sistema nervoso sensorial. É a nossa parte do corpo que vai transmitir, né, essas informações de dor. Existe uma série de alterações a nível de sistema nervoso periférico e central que vão manter aí o estado dessa dor crônica. Eu vou citar para vocês aqui algumas alterações que acontecem. Por exemplo, os neurônios, eles começam a ter uma expressão aumentada de canais. Como eles têm uma expressão aumentada de canais, eles ficam hiperexcitados. Então, qualquer coisa ali vai disparar a dor ou a dor acontece espontaneamente, mesmo sem ter um estímulo aqui na região. Esses neurônios, como eles são hiperexcitados, eles acabam liberando mais substâncias inflamatórias que têm origem no neurônio, tá? Não no tecido. Eu não tô falando daquela inflamação tecidual, tô falando de uma inflamação neuronal. Um outro fator também é a deficiência do sistema de analgesia endógeno. Todos nós temos um sistema de controle da dor. Se ele está funcionando normalmente, ótimo, beleza. Agora, se ele está alterado, isso favorece para que uma dor que era aguda torne-se crônica, tá? A gente não entende ainda direito, de forma muito clara, como que esse processo acontece, tá? Mas o fato é que ele acontece. Então, na verdade, a dor crônica, ela não é relacionada, ela não é associada a uma lesão tecidual. Por isso que a gente não consegue ver ali um fator causal, uma alteração tecidual explicando aquela dor. Então, a área que o paciente diz sentir dor, ela está visivelmente normal, não tem nenhuma alteração, né? Mas a parte interna, o sistema nervoso central desse paciente está completamente alterado, ele está funcionando de forma inadequada, há uma desregulação desse sistema que transmite a informação de dor. Por isso que a gente fala que a dor crônica, ela tem um fator biológico? Tem, claro que toda dor ela tem um fator biológico, emocional, social, ali, espiritual também, incluída, né, na sua gênese. Mas ela não é visível, porque ela está ali na parte interna, possa ser assim falar. Então, é importante entender isso, por quê? Porque não adianta você ficar procurando alterações teciduais para fazer uma intervenção na dor crônica. Agora a gente vai para o nosso terceiro princípio do diagnóstico da dor orofacial. O terceiro princípio é você conhecer os tipos de dor orofacial. Eu costumo dizer, você não pode diagnosticar aquilo que você não conhece. E aí, nessa parte de conhecer os tipos de dor orofacial, entram que as classificações de dor, né? Então, as classificações de dor, que são os tipos de dor orofacial, elas são importantes por quê? Porque elas organizam os tipos de dor orofacial em categorias de forma lógica e que sejam aplicáveis. As classificações são importantes porque a classificação do diagnóstico que eu vou fazer baseado na classificação, eu vou determinar qual é o tratamento e aí também eu vou ter uma previsão do prognóstico. Então, nós temos a classificação da Academia Americana de Dor Orofacial, nós temos a classificação das disfunções temporomandibulares, também a classificação do ICOP, que é a classificação internacional das dores orofaciais, e nós temos também a classificação de cefaleias. E olha, a ressalva que eu faço aqui é nós utilizarmos classificações que são
atuais e que são validadas. Então, hoje, se a gente vai dar um diagnóstico, a gente dá um diagnóstico utilizando essas ferramentas. Por quê? Porque são as ferramentas que o mundo inteiro fala. Então, vamos lá, eu vou dar um diagnóstico de um tipo de disfunção temporomandibular. Então, eu pego essa classificação, que é o DC, que ele já foi traduzido, tá? Para o Brasil, para o português. E aí lá tem os tipos de DTM. Então, que tipo de DTM o meu paciente tem, né? Ele tem uma artralgia, que é uma dor na articulação, ele tem um deslocamento de disco. Esse paciente ele tem uma dor muscular, né? Do tipo uma mialgia localizada, uma dor miofacial, tipo de dor, né? Se esse paciente tem uma dor de cabeça, que tipo de dor de cabeça é? Será que é uma enxaqueca, uma migrânia, cefaleia do tipo anal, uma trigêmina autonômica? Então a gente precisa utilizar, tá? Essas classificações porque de fato elas são validadas, então precisa conhecer. Agora, conhecer os tipos de dor orofacial não é suficiente para você chegar a um diagnóstico. É necessário. É necessário, porque se você não conhece, você não pode diagnosticar. Mas além do conhecimento dos tipos, é necessário habilidades para o diagnóstico. Então a gente entra no quarto princípio para o diagnóstico da dor orofacial, que é saber que a história do paciente é a parte mais importante do diagnóstico da dor orofacial. Olha só que interessante. Como que a gente faz o diagnóstico da dor orofacial? O diagnóstico da dor orofacial a gente faz baseado na história da queixa, né, que é a anamnese. A gente tem o exame físico do paciente. A gente tem exames complementares, se forem indicados, se forem necessários. A gente tem a avaliação psicossocial do paciente e no final a gente junta, une todas essas informações, interpreta para chegar um diagnóstico. De todas essas etapas para a gente chegar no alvo, no diagnóstico, a história da queixa é a mais importante. Exatamente, volta o vídeo aí para você não esquecer. Tá? Então, de todos os processos, todas as etapas para o diagnóstico, a história do paciente é a parte mais importante. Dina, por quê? Por um motivo muito simples. Olha, infelizmente, hoje os profissionais de saúde, eles têm uma dependência tremenda de exames laboratoriais e de exames de imagem para realizar o diagnóstico e o acompanhamento de várias condições de saúde. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui a medicina, como é que você faz o diagnóstico e acompanha uma diabetes, né? Então, você faz a glicemia em jejum, você faz a glicemia glicada, para poder estar acompanhando aí o paciente. Se você está com anemia, você tem que dosar o ferro, né? Para saber, para poder você confirmar o diagnóstico de uma anemia. Se a gente traz para o mundo da odontologia, a gente usa muitos testes, né? Para poder chegar num diagnóstico. Exames de imagem, né? Usa ali uma radiografia para poder ver se tem alguma patologia periapical. A gente faz a sondagem para ver se tem perda óssea e doença periodontal. A gente faz o teste de sensibilidade pulpar para ver como é que está o estado de vitalidade pulpar. Então, a gente faz vários testes para chegar ao diagnóstico. Esses testes que trazem informações de forma objetiva, eles são chamados de biomarcadores. Então, quando a gente fala de biomarcadores para o diagnóstico da dor orofacial, nós não temos ainda biomarcadores que sejam validados para a gente usar como ferramentas de diagnóstico. Isso é uma área de pesquisa que está em desenvolvimento. Isso significa o quê? Que o diagnóstico dessas condições dolorosas na região de cabeça e pescoço a gente faz através um diagnóstico clínico, certo? Então, por isso que a história do paciente é a parte mais importante. Ali, quando a gente termina a história do paciente, a gente estabelece algumas hipóteses e essas hipóteses serão testadas no exame físico. Um exemplo, o paciente ele tem uma dor na ATM. A história que ele me relata, uma dor na região pré-auricular, uma dor que ela é alterada pela função mandibular, dói ao abrir a boca, ao mastigar. Isso para mim já levanta a hipótese de ser uma artralgia, uma dor na ATM. Então eu vou para o exame físico desse paciente, palpa a ATM, e se essa dor for familiar, lembrar a queixa de dor, isso é suficiente para chegar a um diagnóstico de artralgia. Eu não preciso solicitar um exame de imagem, uma tomografia ou uma ressonância magnética para poder fechar o diagnóstico, porque a dor articular não vai aparecer no exame de imagem. Então,
é desnecessário. Da mesma forma, se o paciente tem uma dor muscular, a história dele e o exame físico são suficientes para eu chegar num diagnóstico. Tem algumas pessoas que falam de você usar a termografia para fazer o diagnóstico da DTM, mas esses instrumentos não são validados, tá? Então, eles não mostram com precisão quem tem e quem não tem a doença. Então, veja só, o mais simples, gente, sempre é o melhor. Então, é a gente fazer o básico bem feito, tomar uma boa história do paciente e fazer um exame físico adequado. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. E o quinto princípio para o diagnóstico da dor orofacial, que você precisa entender, é saiba quando realizar uma avaliação completa do paciente com dor orofacial, porque há casos e casos. Quando a gente fala dor orofacial, é um termo guarda-chuva que tem muita coisa ali dentro. Eu já mostrei para vocês nas classificações. O tipo de dor orofacial mais comum é a dor de dente, né? É a dor de dente. Se o paciente ele tem uma dor que é uma dor, a dor de dente, uma dor mucogengival, são condições mais simples do nosso dia a dia. O meu exame, né, o exame que você faz rotineiramente, ele é suficiente, né, para você chegar a um diagnóstico. A avaliação completa do paciente com dor orofacial, que é o que eu vou mostrar nas próximas aulas, você vai fazer apenas naqueles casos onde você suspeitar que o paciente tem uma dor e não é dor de dente, não é dor periodontal, não é dor mucogengival, ou o paciente tem uma queixa muito confusa. Então, esses são alertas, né? São alertas em que é necessário você realizar uma avaliação completa desse paciente e é o que a gente vai ver nas próximas aulas. O que acontece? A Academia Americana de Dor Orofacial, ela tem recomendado que todo paciente odontológico ele seja triado para disfunção temporomandibular e outros tipos de dores orofaciais. Então, eles sugerem algumas perguntas que você precisa ter na sua anamnese. Eu vou mostrar aqui para vocês, incluir na sua ficha de anamnese, ou você pode enviar por um formulário antes da consulta, se é que você já envia um formulário antes para o paciente. Eu acho interessante porque economiza tempo, mas são perguntas do tipo, você já travou a sua mandíbula alguma vez? Você tem dores, rigidez ou sensação de cansaço na face? Tem dificuldade em abrir a boca? Tem dor ao mastigar? Tem dores de cabeça com frequência? Já foi tratado para algum tipo de dor facial complicada, inexplicável? Coisas desse tipo. Tá? Então, é interessante porque aí você já faz um rastreio. Se o paciente responder sim para pelo menos uma dessas perguntas, há necessidade de realizar uma avaliação completa de dor orofacial. Uma outra coisa também que você pode ligar a sua luz amarela para ficar atento sobre a necessidade de fazer uma avaliação complexa de dor orofacial é o paciente apresentar algumas características. Tem um estudo que foi publicado, achei bem interessante, mostrando a diferença, as características que um paciente com dor orofacial complexa tem de um paciente que tem dor de dente. Mas o que é que eles concluíram? Que você deve suspeitar aí no seu consultório que esse paciente tem uma dor orofacial complexa, quando ele vier falando de uma queixa dolorosa, né, na região de cabeça e pescoço, uma dor que geralmente ela é bilateral em múltiplos sítios, múltiplos locais de dor e que ela muda de um lugar para outro, gente. Isso não é características de dores intrabucais conhecidas, né, ali da rotina do dentista. Então, parece realmente ser algo mais complexo. Outra coisa, o paciente tem dor já há bastante tempo, é uma dor persistente, é uma dor crônica. Essa dor ela é descrita como uma dor que é dolorida, irritante, do tipo formigamento. Dor de dente nunca é descrita como formigamento. O paciente vem falando que essa dor parece um choque elétrico, é formigamento, já nos leva a suspeitar que é algum tipo de dor neuropática, tá? Essas são as características. Outra coisa, a dor piora com o estresse, dor piora com a mastigação, nos faz suspeitar de uma disfunção temporomandibular. É uma dor que vem acompanhada com alta incapacidade, tá? Debilita o paciente deixa de fazer suas atividades rotineiras, existe um comprometimento emocional desse paciente e das funções sociais também, do relacionamento. Comumente esse paciente já passou por outros profissionais. Esse estudo mostrou que em média ali, 3 profissionais, eles
vão de até 3 até 5 profissionais, eles passam para tentar chegar a um diagnóstico ou um melhor controle da dor, tá certo? E esse paciente também ele tende a ter comorbidades, ou seja, outros problemas de saúde, dores em outras partes do corpo, às vezes tem fibromialgia, às vezes tem algum tipo de dor de cabeça, às vezes tem a síndrome do intestino irritável. Então, são condições que nos levam a desconfiar de uma dor orofacial complexa, certo? Então, isso deve ligar a nossa luz amarela. E por que é importante a gente ter esse conhecimento? Porque é uma triagem que você faz para determinar se você deve fazer o quê? Uma avaliação mais completa desse paciente para dor orofacial. Ou se você não se sentir seguro para fazer a avaliação, você vai encaminhar ele para um especialista em DTM e dor orofacial. Além de evitar intervenções dentárias desnecessárias, tá? Porque não se trata a dor orofacial complexa como você trata uma dor de dente, é diferente. E aí você vai economizar tempo, acelerar o que? A resolutividade do problema do paciente e evitar também implicações aí ético-legais devido aí a uma intervenção inadequada devido a um diagnóstico incorreto ou até mesmo ausência de diagnóstico. Então, esses são os 5 princípios para o diagnóstico da dor orofacial. No próximo vídeo, a gente vai entrar nas etapas de execução do diagnóstico. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, deixa aqui embaixo, coloca nos comentários e a gente se vê